Fala galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, e hoje vamos dar continuidade no nosso conteúdo de revisão, que é operações com números inteiros. Primeiro, vou falar aqui sobre ordem crescente, né? Lembrando que essa é a segunda parte de operações com números inteiros. Já teve uma primeira parte que eu já falei um pouco, e agora vou para a segunda parte, tá? Trabalhar outros tipos de exercícios diferentes. Ordem crescente dos valores. O que significa isso? Todo mundo conhece a reta numérica, né? Então a reta numérica, eu vou mostrar ela aqui para mostrar para vocês como eu vou representar esses valores, tá? A reta numérica, ela começa pela origem. Essa origem é o número 0, certo? Do meu lado direito, tem todos os valores que são ditos positivos. E do meu lado esquerdo, vou ter todos os valores negativos. Isso são os números inteiros. Os números inteiros eu vou ter todos os números negativos, o zero e todos os números positivos. Só que temos que prestar atenção à ordem crescente desses valores. Qual que é a ordem crescente? Da esquerda para direita. Essa é a ordem crescente. Quer dizer que quanto mais o número está para o lado direito, ele é maior. E quando esse número está mais para o lado esquerdo, ele é menor. Então o que isso quer dizer? Todo número, vamos comparar um número negativo com zero. Qualquer número negativo que eu tiver comparado com zero, quem é maior? Nesse caso, o zero é maior, porque os negativos estão todos à esquerda do zero, tá? Mas vamos comparar agora o zero e o número positivo. Quem é maior? Qualquer número positivo é maior do que o zero, porque o zero já está aqui à esquerda. E eu vou pegar qualquer número positivo que está à direita, tá bom? Então eles são maiores. E agora se eu comparar o positivo com o negativo, vamos deixar o zero de lado por enquanto. Se eu for comparar o negativo com o positivo, quem é maior? Os positivos, é claro. Os positivos, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo, ok? Então vamos lá. Outro exemplo, exemplo 1. Quantos são os números inteiros compreendidos entre menos 6 e menos 2? E eu vou aproveitar essa reta numérica para mostrar para vocês. Ó, eu sei que aqui o menos 6 está à esquerda do zero. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e aqui menos 6. E quais são os números positivos? Eu tenho aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, tá? Ele quer os números compreendidos entre o menos 6, que está aqui, e o 2, que está aqui, 2 positivo. Quais são esses valores? Olha lá, para a minha resposta, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero também entra, é um número, ele não tem sinal positivo nem negativo, e o número 1, que ele é positivo, não precisa nem de colocar o sinal, mas se eu quiser, posso aqui acrescentar um mais, tá bom? Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Durante uma experiência na aula de ciências, um estudante identificou que a temperatura estava marcando menos 6 graus Celsius. Então pensa, a temperatura num ambiente, num componente lá, né, na experiência, ela é de menos 6 graus Celsius. O professor fez o quê? Pediu para baixar 3 graus Celsius, né? Vamos olhar essa reta numérica novamente para usar ela. A temperatura não é menos 6, está aqui. Se eu tenho que abaixar mais 3 temperaturas, eu não tenho que diminuir 3 temperaturas? Né? Abaixar, diminuir são sinônimos, então eu tenho que diminuir mais 3 temperaturas. Então quer dizer que eu vou continuar descendo essa temperatura, eu vou abaixar ela. A temperatura, quando ela é baixa, ela vai começando a baixar, vai parar negativo. Se ela já é negativa, então ela vai continuar baixando mais ainda. Então aqui ela vai vir para menos 7, menos 8, menos 9. Qual que vai ser essa temperatura? Porque eu baixei 3, eu tenho que baixar 3. Então, ó, baixei uma, 2, 3. Baixei 3 temperaturas. Então, menos 6 graus Celsius. Se eu tenho que abaixar
menos 3 graus Celsius, o que vai acontecer? Qual vai ser essa temperatura, né? Esse grau Celsius não precisa se preocupar. Vamos observar os números. Aqui eu tenho menos e aqui eu também tenho menos. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 6 mais 3, 9 graus Celsius. Então essa vai ser a nova temperatura registrada, ok? Próximo problema, terceiro. José depositou R$2.000 em sua conta bancária e no dia seguinte sacou 3.000. Então, dados importantes, vou sublinhar. Qual o saldo da conta bancária de José após o saque, sabendo que ele possui saldo igual a 0 antes do depósito? E aí, pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro, antes do depósito, eu sei que o saldo dele era igual a 0, certo? R$0, ele não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Ele depositou. Depósito. Pessoal, em contas bancárias, o depósito quer dizer o quê? O depósito é um sinal positivo, quer dizer que foi colocado, acrescentado, foi colocado dinheiro nessa conta. Então, o saldo dele vai para mais R$2.000. Beleza, até aqui ele tinha R$2.000 na conta dele, então coloca o sinalzinho de mais porque eu depositei dinheiro lá, coloquei dinheiro na conta. Depósito em conta bancária quer dizer que foi aumentado, tá? E aí depois nessa conta bancária, no dia seguinte ele sacou. Quando vocês ouvirem a palavra sacou ou foi descontado um cheque, quer dizer que vai diminuir a quantidade que ele sacou ou o valor do cheque. Nesse caso aqui ele sacou 3.000, então sacou é sinal de menos, porque eu vou estar diminuindo esse valor aqui, sacou R$3.000. Então qual que vai ser esse saldo novamente dele? Saldo em reais. Qual que vai ser esse saldo dele? Se aqui ele depositou 2.000 e aqui ele sacou 3.000, então eu vou fazer o quê? Sinal de depósito positivo, sinal de saque negativo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Quem é o maior? Negativo, né? Então aqui o saldo dele, para ficar melhor, vou colocar aqui na frente. Vai ser um total de 3.000 menos os R$2.000. Sobrou R$1.000. Na verdade não sobrou, né? Na verdade ele está devendo R$1.000 para o banco. O saldo dele é de R$1.000 negativos. Por quê? Ele tinha 2.000 que ele depositou. Aí ele sacou 3.000. Quando eu vou fazer a conta do saldo, porque o saldo é a mesma coisa de eu resolver o problema, resolver a continha de mais e de menos. Eu vou resolver esse problema entre esses dois valores. Então eu vou pegar lá. Esse sinal é positivo e esse é negativo. Mais com menos dá menos, tá? Então, sinais diferentes. O que eu vou fazer? Conserva o sinal do maior. Quem é maior? 3.000. Então, 3.000 menos os 2.000. E ele fica devendo ainda R$1.000, ok? Vamos para outro problema. Quarto problema. Marcos depositou em sua conta as importâncias de... Então, ele depositou. Então, esses valores vão aumentar na conta dele. R$400 e R$200. Posteriormente, depois ele retirou R$500, ele retirou 500 e 150 reais. Qual é o saldo da sua conta? Então vamos lá. Ele não falou qual que era o saldo, então a gente tem que imaginar que esse saldo anterior do início era de 0. Saldo era de R$0. E aí ele depositou. Ele depositou R$400 e depois ele depositou mais R$200. Como aqui foi tudo depósito, então quer dizer que está tudo somando, vamos calcular o saldo dele aqui agora. Então, saldo vai ser de mais 400 mais 200, R$600.
Então o saldo dele é de R$600. O que aconteceu aqui, né? Posteriormente ele retirou 500 e 150. Então ele retirou ou sacou menos 500 e sacou também menos R$150. Muita atenção na hora de fazer essa conta para mim deixar o saldo aqui, para mim descobrir qual vai ser o saldo dele. Muita atenção, porque aqui eu tenho dois números negativos. Quando tem dois números negativos, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então eu vou somar 500 mais 150. Então, ó, 500 mais 150. Eu estou somando porque são duas dívidas, tá? São dois valores que sacaram. 0 mais 5, 5. 5 mais 1, 6. Então, o total de dinheiro que foi sacado, ó, foi de R$650 que ele sacou. Mas quanto que ele tinha de saldo? Ele tinha 600. Se ele tinha 600, então vamos lá, ele tinha R$600 e ele sacou ao todo 650, o que vai acontecer com esse saldo dele? Ele tinha 600, tirou 650, quer dizer que sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Quem que é o maior? 650. E aí eu vou subtrair 650 menos 600, R$50. Então o saldo dele é de R$50 negativos, ok? Então minha aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.